Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafaela Sionek, professora de Direito do Trabalho aqui do Aprova Concursos, e na nossa aula de hoje, visando aí a primeira fase do exame de ordem, nós vamos falar a respeito das fontes do direito do trabalho. Quando eu falo a respeito das fontes do direito do trabalho, é um tema um tanto quanto abstrato e que, na sua grande maioria das vezes, não damos tanta importância. Contudo, nas últimas provas, o nosso examinador vem cobrando aí o tema introdutório do direito do trabalho no que diz respeito às suas fontes. Em relação às fontes, então, do direito do trabalho, o que nós precisamos saber e o que pode aparecer na sua prova? Quando eu me refiro às fontes do direito do trabalho, num primeiro momento, eu preciso verificar que essas fontes vão ser divididas em fontes materiais e fontes formais do direito do trabalho. Então, quando eu me deparo com as fontes, eu vou verificar que elas são, na sua essência, em fontes materiais e fontes também formais do direito do trabalho. Quando eu olho para as fontes formais, o que são essas fontes? Por que elas são assim classificadas? As fontes materiais do direito do trabalho são assim classificadas porque nós verificamos aqui um acontecimento social, político, econômico que vai aí inspirar o legislador à produção de uma norma. Quando eu me refiro à situação da fonte material do direito do trabalho, eu não tenho aqui a norma, então, propriamente dita. Na fonte material, o conceito dessa fonte é que ela é um momento pré-jurídico inspirador da norma. Isso quer dizer que é um acontecimento social, político e econômico que vai inspirar o legislador ou as partes à produção de uma norma. Na fonte material, você tem a norma, você consegue visualizar a norma? Não, você não consegue na fonte material. Na fonte material há algo, um movimento inspirando, instigando a criação desta norma. Bom, se fonte material então do direito do trabalho, você vai ter como conceito o momento pré-jurídico inspirador da produção de uma norma, o que você entende que é uma fonte material do direito do trabalho? O que eu posso classificar, então, como uma fonte material do direito do trabalho? Eu não tenho lei, eu não tenho norma, eu não tenho nada. Eu tenho um fenômeno, uma situação que pode acontecer e que dessa situação, seja social, política, econômica ou jurídica, vai me resultar numa possibilidade de produção de uma norma. Movimento de greve. O que é o movimento de greve? Greve não são os trabalhadores reivindicando melhores condições de trabalho? Sim. No movimento de greve, você já tem essas condições de trabalho asseguradas para os trabalhadores? Não. O que você verifica? Verifica a luta da classe trabalhadora para a conquista dessas melhores condições de trabalho. Então, a greve é fonte o quê? É fonte material do direito do trabalho. Ao lado das fontes materiais, eu tenho as fontes formais. E agora sim, quando eu me refiro a uma fonte formal, eu tenho a norma propriamente dita. A fonte formal, ela é verificada, ela é constatada como a exteriorização da norma no mundo jurídico. Então, como você conceitua uma fonte formal do direito do trabalho? Ela é a exteriorização da norma no mundo jurídico. Isso aqui quer dizer que eu tenho a norma propriamente dita. Então, a fonte formal, exteriorização da norma no mundo jurídico. Só que, por sua vez, as fontes formais são divididas em fontes formais heterônomas e fontes formais
autônomas. Como que você vai classificar, conceituar uma fonte formal heterônoma? Por que ela é assim classificada? As fontes formais heterônomas são assim classificadas porque a sua elaboração, a sua produção advém de um terceiro, alheio aos interessados da norma. Isso quer dizer que não são os próprios interessados que vão elaborar uma fonte formal heterônoma. Se não são os interessados diretamente que irão elaborar, mas um terceiro, quem é esse terceiro que elabora? É o Estado. A fonte formal heterônoma, então, ela é assim classificada porque elas são produzidas a partir de quem? A partir do Estado. Quais são as fontes formais heterônomas, então, dentro do direito do trabalho? Olha lá quem eu tenho. A Constituição Federal, tratados e convenções internacionais, leis em sentido amplo, medidas provisórias, decretos, sentenças normativas e súmulas vinculantes. Olha só então. As fontes heterônomas são assim classificadas porque elas são produzidas através de um terceiro. Quem é o terceiro nessa história aqui? O terceiro é o Estado. E quando eu olho para as fontes formais heterônomas do direito do trabalho, eu tenho que tomar cuidado com as sentenças normativas. Quando que você vai se deparar com uma sentença normativa? Não sei nem o que é sentença normativa, não sabe o que é sentença normativa. Sentença normativa é uma decisão final em sede de que ação? Em sede de dissídio coletivo. E quando que você vai pensar em dissídio coletivo? Você vai pensar em dissídio coletivo quando de um movimento de greve. Olha só, você vem de uma greve, que é uma fonte o quê? Que é uma fonte material do direito do trabalho. Deste movimento de greve, as partes não resultam em acordo. Se não resultam em acordo, você vai pensar no quê? Você vai pensar em dissídio coletivo. E o dissídio coletivo é uma ação de competência originária de quem? Do juiz do trabalho, do TRT ou do TST? Depende. Ela pode ser do TRT, como também pode ser do TST. O dissídio coletivo, então, é de competência originária em regra do TRT. E aí, você vai propor esse dissídio coletivo, que tem como sentença, tem como decisão final, a sentença normativa. Isso quer dizer que é o Estado, naquela relação sindicato-sindicato ou sindicato e empresa, que vai definir as melhores condições de trabalho. Por isso que a sentença normativa é fonte formal heterônoma do direito do trabalho. Quando que é o TRT que vai proferir uma sentença normativa e quando é o TST que vai proferir uma sentença normativa? O TRT vai proferir uma sentença normativa quando o movimento de greve estiver na área de sua jurisdição. Agora, quando o movimento de greve extrapola a área de jurisdição de mais de um TRT, a competência originária para o dissídio coletivo vai para o TST. Rafaela, não consigo entender. Quer ver? Vamos supor um movimento de greve que esteja aqui na área de atuação, no âmbito de competência de jurisdição do TRT da 9ª região, aqui do Paraná, e do TRT da 12ª região, Santa Catarina. Como que você vai resolver esse conflito, esse movimento de greve? Ah, Rafaela, vamos tirar para o ímpar ali entre os TRTs. Não dá para fazer para o ímpar. Por quê? Porque a competência sobe. Sobe para quem? Para o dissídio coletivo? Sobe para o Tribunal Superior do Trabalho. Quer dizer, então, que o TST pode também proferir uma sentença? Sim, e esta será a sentença normativa. Oriunda do quê? De um movimento de greve que extrapola a área de jurisdição de mais de um TRT. Só cuidado! Quando o movimento de greve estiver na área de jurisdição do TRT da 2ª e da 15ª região. Quando eu falo do TRT da 2ª e da 15ª região, estou me referindo a qual estado? Ao estado de São Paulo. O que acontece? No estado de São Paulo eu tenho 2 TRTs. O TRT da 2ª região atende São Paulo, capital, e o TRT da 15ª região atende todo o interior de São Paulo.
Quando o movimento de greve extrapolar a área de jurisdição de mais de um TRT, e este TRT foi da TRT da 2ª e da 15ª região, chama-se a competência para o TRT da 2ª região. Então, se o movimento de greve está no 15ª e na 2ª região, de quem vai ser a competência para processar e julgar o dissídio coletivo aqui? Do TRT da 2ª região. Isso quer dizer que São Paulo, capital, chama a competência nesse caso, ok? Cuidado, é somente nessa situação. Por quê? Porque no estado de São Paulo eu tenho 2 TRTs. E aí a competência passa a ser do TRT de São Paulo, capital. TRT da 2ª região. Ok, pessoal? Tá. E quando o estado profere a sentença normativa ainda? Qual é o prazo de vigência das cláusulas estabelecidas naquela sentença? Artigo 868, parágrafo único da CLT. Prazo máximo de vigência de 4 anos. As cláusulas, as condições ali estabelecidas vão vigorar pelo prazo máximo de 4 anos. Ok? Então, a sentença normativa, que nós batemos um papo aqui, ela é um exemplo, uma situação de fonte formal autônoma ou heterônoma do direito do trabalho? Heterônoma do direito do trabalho. Ao lado das fontes formais heterônomas, eu tenho as fontes formais autônomas do direito do trabalho. E por que elas são assim classificadas? Porque elas são produzidas, elaboradas pelos próprios destinatários da norma. Isso quer dizer, eu, você, o sindicato e quem for o interessado vai produzir uma fonte formal e ela será assim classificada como autônoma. Então, as fontes formais autônomas são assim classificadas por quê? Produzidas pelos próprios interessados da norma. E aí, como exemplo de fonte formal autônoma do direito do trabalho, eu tenho o quê? Eu tenho os costumes, eu tenho as convenções coletivas de trabalho e eu tenho os acordos coletivos de trabalho. Costume, o que são os costumes? O costume é uma prática reiterada em uma certa localidade ou na própria empresa. Quando o empregador começa a efetuar aí o pagamento de determinado benefício, isso é um costume naquela localidade ou naquela empresa, tá? E qual é a distinção entre um acordo e uma convenção coletiva de trabalho? O conceito de convenção está no caput do artigo 611 da CLT. Já o de acordo está no parágrafo 1º do artigo 611. O acordo coletivo de trabalho é a norma coletiva firmada entre sindicato da categoria profissional, que é o sindicato que representa os interesses dos empregados, e entre uma ou mais empresas. Então, o acordo coletivo de trabalho, ele é firmado entre sindicato da categoria profissional, que é o sindicato dos empregados, e entre uma ou mais empresas. Enquanto as convenções coletivas de trabalho são firmadas entre sindicato da categoria profissional, que representa os interesses dos empregados, e o sindicato da categoria econômica. Sindicato da categoria econômica representa os interesses dos empregadores. Isso quer dizer que a convenção coletiva de trabalho, ela é muito mais abrangente do que um acordo coletivo de trabalho. O acordo, ele vai ter validade, vai ter vigência e eficácia para os empregados das empresas que o celebraram. Enquanto a convenção coletiva de trabalho, ela vai valer para todos os empregados daquela categoria profissional que trabalhem para todas aquelas empresas. Vale para todo mundo a convenção. E o acordo, então, ele é mais restrito, apenas para as empresas que o celebraram. Tá, perfeito.
Mas qual é o prazo de vigência dos acordos e das convenções coletivas de trabalho? Parágrafo 3º do artigo 614 da CLT. Os acordos e convenções coletivas de trabalho têm validade máxima de 2 anos. Então, qual é o prazo de vigência dos acordos coletivos de trabalho e das convenções coletivas de trabalho? De acordo com o parágrafo 3º do artigo 614 da CLT, o prazo máximo aqui são de 2 anos. Lembrando que o estabelecimento do prazo de vigência tanto do acordo quanto da convenção coletiva de trabalho é condição de validade, de eficácia daquela norma coletiva. Quando eu elaboro um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho, um dos requisitos de validade é a estipulação do prazo de vigência. Eu posso celebrar uma norma coletiva sem estipular o prazo de vigência? Não, não posso. E qual é o prazo máximo de validade aqui? Prazo máximo de 2 anos. Só que quando eu falo da vigência dos acordos e das convenções coletivas de trabalho, eu tenho que tomar cuidado com a súmula 277 do TST. Por quê? Porque a súmula 277 do TST reconheceu o que nós chamamos de ultratividade da norma coletiva. Como assim, Rafaela? Olha só. A súmula 277 trouxe um instituto para nós, que nós chamamos de ultratividade da norma coletiva. O que fala a súmula 277 do TST? Ela fala simplesmente que a norma coletiva, seja um acordo, seja a convenção coletiva de trabalho, as condições ali estabelecidas, elas irão vigorar até que advenha uma nova norma coletiva, revogando ou alterando as vantagens concedidas anteriormente, ainda que esta nova norma coletiva seja celebrada por um prazo superior que 2 anos. Como assim? Olha só, vamos supor que eu tenha estabelecido em sede de acordo ou de convenção coletiva de trabalho o benefício à categoria profissional do vale-refeição. Quando eu elaborei essa norma coletiva, quando da elaboração dessa norma coletiva, eu tenho que fixar prazo de vigência? Sim. E qual é o prazo máximo? 2 anos. Acontece que aquele benefício do vale-refeição ali concedido, a teor da súmula 277 do TST, só poderá ser revogado, alterado, através de uma nova norma coletiva. Isso quer dizer que ele vai vigorar até que eu elabore uma nova norma coletiva. Ainda que esta nova norma coletiva seja elaborada pelo prazo superior que os 2 anos? Sim. Rafaela, quer dizer então que por força da súmula 277 do TST, o empregador fica pagando vale-refeição por período superior que a validade da própria convenção? Sim. E aquele benefício só será revogado, só será alterado através do quê? Através de uma nova norma coletiva. Isso, então, que trata a súmula 277 do TST. Quando eu falo de acordos e convenções coletivas de trabalho, eu preciso tomar cuidado com essa situação. Principalmente porque pode aparecer na nossa prova a súmula 277 do TST, que reconheceu aí a ultratividade da norma. E já foi cobrado em outras provas justamente essa ideia. Do parágrafo 3º do artigo 614 da CLT. Posso elaborar uma norma coletiva sem estipular o prazo de vigência? Não posso.
Não posso por quê? Porque é condição de validade. E além de ser condição de validade, qual é o prazo máximo que eu vou poder estipular ali? Prazo máximo de 2 anos. Ok, pessoal? Então aqui, falando das fontes, olha lá, eu tenho como fontes formais autônomas do direito do trabalho o quê? Os costumes, acordos e convenções coletivas de trabalho. De outro lado, dentro das fontes formais autônomas ainda, parte da doutrina entende que é considerado também como uma fonte formal o regulamento interno de empresa. Regulamento interno de empresa pode ser considerado como fonte formal autônoma do direito do trabalho? Para alguns doutrinadores, sim. Alice Monteiro de Barros, professor Maurício Goldinho Delgado, Sérgio Pinto Martins são alguns dos autores e doutrinadores de peso do direito do trabalho que entendem que o regulamento interno de empresa ele pode ser considerado como uma fonte autônoma do direito do trabalho. Quando? Quando for elaborado com a participação dos empregados ou ainda quando tiver estipulado ali condições e benefícios aos trabalhadores. Aí, então, eles passam a ser considerados como fonte formal autônoma. Então, quando que você, de acordo com a doutrina majoritária do direito do trabalho, vai conceituar o regulamento interno de empresa como uma fonte formal autônoma? Quando ele for elaborado com a participação dos empregados, ou ainda quando nele contiver cláusulas ali que conceda benefícios e vantagens aos empregados. Nessa situação, então, eu tenho a classificação como fonte autônoma do direito do trabalho. Ok, pessoal? Olha aqui, então. Quando você olha para o tema de fontes do direito do trabalho, você vai dividir as fontes em fontes materiais e fontes formais do direito do trabalho. As fontes materiais, eu tenho norma? Não. Eu tenho um acontecimento social, político e econômico que vai o quê? Que vai inspirar o legislador à produção de uma norma. Qual é o exemplo que nós falamos? Greve. Do outro lado, eu tenho as fontes formais. E aqui eu tenho a exteriorização da norma no mundo jurídico. Mas as fontes formais, por sua vez, são divididas em fontes formais heterônomas e fontes formais autônomas. As heterônomas são assim classificadas por quê? Porque elas são produzidas por um terceiro, alheios aos interessados da norma. Quem é o terceiro que produz aqui? O Estado. Quais são os exemplos? Constituição Federal, tratados e convenções internacionais, leis em sentido amplo, medida provisória, sentença normativa, e toma cuidado com a sentença normativa, e súmulas vinculantes. E ao lado, eu tenho as fontes formais autônomas do direito do trabalho. São assim classificadas por quê? Porque elas são produzidas, elaboradas pelos próprios destinatários da norma. Quem são os destinatários da norma aqui? Eu e os sindicatos. Quais são os exemplos de fontes formais autônomas? Costumes, acordos e convenções coletivas de trabalho. E eu ainda tenho o regulamento interno de empresa, que será considerado como tal desde que seja elaborado com a participação dos empregados ou ainda que contenha aí cláusulas estabelecendo vantagens e benefícios aos empregados, ok? Quando eu falo das fontes formais do direito do trabalho, nós precisamos tomar cuidado que aqui eu tenho uma ideia de relativização a respeito da hierarquia. Sabe quando a gente olha para os outros ramos do direito e que numa situação de conflito entre fontes, nós vamos resolver esse conflito através do quê? Através da pirâmide de Hans Kelsen. Lembra a pirâmide de Hans Kelsen que estabelece a Constituição Federal como a lei magna, teoricamente, irradiando todo o ordenamento jurídico? Sendo que, então, todo ordenamento infraconstitucional, infralegal, deve respeito à Constituição. Em uma situação de hierarquia, em uma situação de conflito entre fontes nos outros ramos do direito, eu vou solucionar esse conflito através do quê? Através da hierarquia. Eu vou olhar para a pirâmide e vou ver onde se encontram, na verdade, as leis que estão em conflito. E aí, quem tem a hierarquia superior acaba prevalecendo em relação à outra. No entanto, no direito do trabalho, essa hierarquia ela é relativizada.
Eu não tenho a pirâmide de Hans-Kelsen de forma fixa, de forma rígida. Por quê? Porque diante de um conflito entre fontes formais no direito do trabalho, eu vou solucionar através de um princípio. Que princípio? Através do princípio da norma mais favorável. Quando você se depara com uma situação de conflito, você aplica o princípio da norma mais favorável, que demanda o quê? Diante de um conflito, eu vou solucioná-lo escolhendo a norma mais favorável ao empregado, ainda que de hierarquia inferior, salvo norma de ordem pública em sentido contrário. Então, se você se depara com uma situação de conflito entre fontes formais no direito do trabalho, você olha de forma rígida para a pirâmide de Hans-Kelsen? Não. Você vai fazer o quê? Você vai aplicar o princípio da norma mais favorável. E aí, através desse princípio, você vai solucionar o conflito, buscando a norma mais favorável a quem? Ao empregado. Ainda que esta seja de hierarquia inferior? Sim. Você só não vai se valer desse princípio quando? Quando houver uma norma de ordem pública em sentido contrário. Ok? Tá. Mas se o conflito entre fontes formais se der em acordos e convenções coletivas de trabalho, que forma que você vai solucionar esse conflito entre acordos e convenções coletivas de trabalho? Aí, eu tenho duas teorias que tentam solucionar esse conflito. A primeira teoria é a teoria da acumulação ou teoria atomista. A segunda teoria é a teoria do conglobamento. Pela teoria atomista ou da acumulação, eu vou solucionar o conflito entre normas coletivas da seguinte maneira. Eu vou olhar para o acordo coletivo de trabalho e eu vou olhar para a convenção coletiva de trabalho. Vou pegar os institutos mais favoráveis do acordo e vou pegar os institutos mais favoráveis da convenção ao empregado e aplicar no seu contrato de trabalho. Isso quer dizer que pela teoria atomista ou da acumulação, eu pego tudo que há de bom do acordo, tudo que há de bom da convenção e aplico ao contrato de trabalho do empregado. Por essa teoria, então, o empregado praticamente ele tem o melhor dos dois mundos. Tudo que é de bom aqui, tudo que é de bom lá, aplico ao meu contrato de trabalho. Se você se vale da teoria atomista ou da acumulação, o que acontece com a relação de emprego? Há um desequilíbrio, onde o empregado pode tudo e o empregador só paga, só demanda dinheiro. A teoria atomista ou da acumulação, então, ela é defendida pela nossa doutrina e pela nossa jurisprudência minoritária. E a teoria do conglobamento? Pela teoria do conglobamento, você vai solucionar este conflito da seguinte forma. Você vai olhar para o acordo e para a convenção. E você vai verificar qual, na sua integralidade, é mais favorável ao empregado. O que é mais favorável ao empregado é o acordo, ou o que é mais favorável ao empregado é a convenção. Você vai olhar para a situação, para o instrumento jurídico que na sua integralidade é mais favorável ao empregado e aí sim vai aplicá-lo ao contrato de trabalho deste. Esta é a teoria defendida pela doutrina e pela jurisprudência majoritária. Então, se você está em um conflito entre normas coletivas, você vai solucionar através do quê? Através da teoria do conglobamento. Tá. E para fechar a nossa aula de fontes, técnicas de integração. O que são técnicas de integração? Quando que você vai usar essas técnicas de integração? É quando, na ausência, na lacuna de lei, você vai ter que se valer de técnicas de integração. E quais são as técnicas de integração no direito do trabalho? Artigo 8º da CLT. Vem aqui comigo na tela. Olha só. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes e direito comparado, mas sempre de maneira
que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Quando você olha, então, para as técnicas de integração, você descobre que as principais técnicas de integração que eu tenho dentro do direito do trabalho são jurisprudência, analogia, equidade. E aí, num segundo momento, entram os princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, usos e costumes e o direito comparado. O que é a jurisprudência? A jurisprudência você consegue verificar através de decisões reiteradas idênticas sobre a mesma matéria, sobre o mesmo tema. Eu tenho a mesma decisão sobre a mesma matéria. Isso faz o quê? Isso sedimenta uma jurisprudência. Isso consolida uma jurisprudência. Então, jurisprudência é decisões reiteradas sobre o mesmo tema, sobre a mesma matéria, da mesma forma. O TST pensa da seguinte forma a respeito das gorjetas, por exemplo, que tem ou não tem natureza salarial? Tem natureza salarial. A respeito das gueltas, tem ou não tem natureza salarial? Tem natureza salarial. Num segundo momento, como técnica de integração também nós temos a analogia. Isso quer dizer que quando eu não tenho uma lei regulamentando aquela situação, mas eu tenho uma lei que regulamenta uma situação parecida, eu posso aplicar esse dispositivo por analogia a essa situação? Posso. Quer ver um exemplo de analogia aplicada no direito do trabalho? Artigo 72 da CLT e súmula 346 do TST, que fala a respeito dos serviços de mecanografia. O artigo 72 da CLT trata do intervalo para os empregados que laboram em serviços de mecanografia. O TST, por analogia, na súmula 346 do TST, aplicou o mesmo intervalo aos empregados que laboram com digitação. Não são casos semelhantes? Parecidos? Sim. Então, exemplo de analogia, artigo 72 da CLT e súmula 346 do TST. E, por fim, a equidade. O que é decidir por equidade? Decidir através da equidade é decidir com bom senso, com razoabilidade. Então, sempre que houver uma situação de uma lacuna que você não consiga resolver através da jurisprudência, que você não consiga resolver através da analogia, você vai resolver através da equidade. E a equidade pressupõe o quê? Pressupõe bom senso, pressupõe razoabilidade daquele que está na função de interpretar, de aplicar o direito. Ok, pessoal? Com isso, então, nós fechamos aqui Fontes do Direito do Trabalho. Até mais!